Olá, companheiros, a todos aqueles que nesse momento se juntam a nós para a realização do estudo do Livro dos Espíritos, em especial os companheiros da Casa do Caminho. Estamos aqui para tratarmos do capítulo 4 da Lei de Reprodução e para fechar esse capítulo, hoje nós vamos falar do casamento e celibato e vamos falar também da poligamia. Antes já foi estudado a população do globo, a sucessão e aperfeiçoamento das raças, obstáculos à reprodução, e hoje nós vamos tratar, fechando o capítulo, o casamento e celibato e a poligamia. E nós vamos, desde já, falar um pouquinho do casamento, porque nós conhecemos a instituição, né? E é importante que se diga que existem regras civis, leis, que tratam desse tema, porque na concepção civil, o casamento ele é um contrato realizado entre partes, entre duas pessoas, com vistas à constituição de família, com vistas à constituição do lar, onde existem normas, regras e deveres e também tudo aquilo que infere a cuidados para com o outro. E dentro desse ordenamento existe todo um trato que a lei civil, ou seja, a lei dos homens, sustenta a matéria. Mas existe também uma outra concepção, existe também uma outra abordagem, que é aquela instituída pela lei natural, a lei divina. E esse casamento, quando nós o observamos na sua essência, naquilo que é divino, a concepção, muitas das vezes, passa a ser outra. A gente tem lá um texto quase que pronto, uma frase, né? Que diz assim: o que Deus uniu, o homem não separa. E hoje nós estamos vendo cada vez mais separações, ou seja, dissoluções dessa união por força daquilo que a instituição civil, a lei dos homens, trata. E vamos falar um pouquinho daquilo que Deus uniu, o homem não separa. Nós já sabemos que essa abordagem, naquilo que se refere a divino, é muito maior. E quando a gente fala disso, a gente está falando das leis da natureza. E, de fato, aquilo que Deus uniu, aquilo que Deus une, o homem não separa. O espírito não separa. Porque tudo que vem de Deus, tudo que é divino, é correto, é imutável, é eterno, é infinito. E dentro dessa avaliação, de fato, aquilo que Deus uniu, o homem, o espírito, não tem condição, não tem recurso de separação. Mas quando nós estamos tratando aqui daquilo que se refere à união de seres, nós temos que ter um olhar também diferenciado para entendermos que, muitas das vezes, as nossas concepções, os nossos conceitos, as nossas razões não são tão bem interpretadas quanto aquilo que essa ordem divina traz para nós. Então, temos que ter toda uma razoabilidade no trato do que se refere a essas uniões, a esse casamento, para, inclusive, não estendermos por tempo demasiado aquilo que não é de Deus, aquilo que não foi instituído por Deus, aquilo que não faz parte das leis naturais, aquilo que não é divino. Então, que saibamos distinguir, que saibamos, através da orientação desses espíritos colaboradores que vêm estar conosco, bem discernir, dar tratos de uma forma não só simples, mas de uma forma também que a gente possa perceber que muitas das vezes temos que desconstruir conceitos pretéritos, conceitos passados, para construirmos em conformidade com aquilo que as leis naturais trazem para a gente. E é exatamente isso que nós vamos fazer através da leitura e entendimento dessas perguntas que vão da 695 até a 701,
quando se falará na poligamia. Mas vamos primeiro falar do casamento e do celibato. Casamento, união de seres, para formatar, para vivenciar, para em conjunto construir e trazer dentro de tudo isso que o casamento simboliza, outros companheiros para a carne, para o plano terrestre, a fim de darmos continuidade e perpetuação da espécie. Muito importante falar disso, porque muitas das vezes foge ao nosso entendimento a função precípua do casamento, que é o aprendizado de vivência, que é a fraternidade, que é a solidariedade, porque é através da célula máter do casamento que nós vamos trazer para essa convivência outros seres, outros companheiros que, em princípio, possuem outros hábitos, costumes, muitas das vezes até também, e outra forma de percepção da vida. E quando nós falamos de fraternidade, solidariedade, nós estamos falando justamente nesse preparo que o lar, através e formatado pelo casamento, nos dá para que, a partir dos muros, a partir dessa formatação que as paredes do lar nos dá, exatamente para que nós saiamos, para que a gente vá também, através de uma vida de sociedade, conviver com outros. Vejam como a instituição do casamento, nesse formato, dentro dessa concepção e dessa visão natural, traz para a gente uma formação, essa formação que vai nos dar aso à nossa evolução espiritual, a essa evolução de um ser nesse aprendizado da convivência, da aceitação e de visibilidade em relação ao outro, quando esse outro, muitas das vezes, pensa diferente de nós, quer diferente de nós, se apresenta diferente de nós, mas diante desse entendimento, inclusive de respeito e do exercício da fraternidade e do amor, nós vamos dando esse aperfeiçoamento que nos prepara cada vez mais para a nossa evolução e para o nosso progresso. Tudo está formatado e tudo está delineado através dessas leis naturais para que nós possamos progredir. E o casamento é isso. Vamos lá à pergunta 695, quando Kardec pergunta à espiritualidade o seguinte: o casamento, isto é, a união permanente de dois seres, é contrária à lei da natureza? União permanente de dois seres é contrário à lei da natureza? E os espíritos são categóricos e afirmativos. É um progresso na marcha da humanidade. Ou seja, quando eu me uno a um outro ser, a uma outra pessoa, a um outro espírito, significa que ali terá exercício de tantas coisas, respeito, amizade, carinho, fraternidade, ingredientes do amor, né? Vejam que interessante, ingredientes do amor. E tudo isso é uma marcha evolutiva da humanidade. Como eu disse, é nesse formato, através desse ponto de partida de convívio e de formação familiar, é que nós vamos aprendendo a estender todo esse conceito e é ali, cada vez mais adiante, entender, aceitar o outro e nos propositar diante daquilo que as leis naturais regem. Então, quando ele fala que é um progresso na marcha da humanidade, é exatamente isso. Eu estou evoluindo, eu estou me aprimorando, eu estou aprendendo, inclusive, já foi iniciado, né? Mas eu estou dando continuidade exatamente a esse exercício social. Gregários, somos seres gregários. E exatamente através dessa agregação que nós estamos em marcha permanente de evolução nesse contexto espiritual e nesse contexto também da sociedade. Vamos em frente. Qual seria o efeito da abolição do casamento, ou seja, a extinção do casamento sobre a sociedade humana?
Uma vez conquistado essa condição que o casamento nos dá, nos traz, nos mostra, qual seria o efeito de abolirmos o casamento? Ou seja, a partir de determinado momento, o casamento passa a não existir mais, eu passo, como ser autônomo que sou, a viver a minha vida e não tenho mais, não é uma obrigação não, mas eu não tenho mais nenhum compromisso, não só com a perpetuação da espécie, mas também com a formação, direcionamento de caráter, de uma postura individual de quem quer que seja, ou essa contribuição para com o outro. E qual seria o efeito de terminarmos com tudo isso? Olha que a espiritualidade responde: o retorno à vida dos animais. Como é que os animais vivem? Eles têm algum compromisso com a família? Vejam só, até determinado momento, sim. Até determinado momento, sim. A partir de um determinado momento, não mais. Não mais. Muito embora a gente já consiga ver ali, neles, conceitos evolutivos, né? Como são princípios inteligentes, ali já verificamos que alguns deles já têm um companheiro único, que alguns deles já têm uma dedicação integral àquilo que podemos chamar de família, naquele formato, naquele rótulo, tá? E ali já existe um início para que tudo mais a partir daquele princípio inteligente se forme. E aí chegamos nós, né, que somos os seres inteligentes da criação, e aperfeiçoamos isso. Mas vejam só, em princípio, quando nós olhamos lá para os animais, a gente não vê esse casamento solidificado, a gente não vê esse compromisso com essa célula máter que é, do início ao fim, prover e promover entre todos aqueles que ali circundam um compromisso maior de aperfeiçoamento. Não existe. O que existe ali é a sobrevivência. O que existe ali é levar para a sua continuidade, para a prole, tudo aquilo que for necessário para que se verifique, a partir de determinado momento autônomo e isolado, essa continuidade e essa condição mesmo de sobrevivência. Mas aquilo que o casamento traz e institui entre nós, seres humanos, espíritos inteligentes da criação, nós não verificamos, não. E quando a gente abre com o casamento, quando a gente abre com esse formato do casamento que a espiritualidade passa para a gente, eles estão dizendo o seguinte: olha, vai retornar a essa condição de animais. E, evidentemente, que nós não estamos aqui para retrogradar nem retroagir, e isso seria uma possibilidade que podemos até aventar, mas efetivamente exercitá-la como se estivéssemos abrindo mão do casamento e instituí-lo como não mais existente a partir de determinado momento, não. Vamos em frente. A indissolubilidade absoluta do casamento está na lei da natureza ou é apenas na lei humana? Na lei humana. Indissolubilidade. A gente está ali e a gente está vinculado àquele casamento para sempre. Lembrem que foi dito ali, ó, o que Deus uniu, o homem não separa. O que verdadeiramente Deus uniu, o homem não separa. Mas isso se dá conosco? A gente de fato observa e respeita a essas leis naturais? Difícil. O que nos une muitas das vezes são interesses, são conveniências, é uma condição que nos leva a observar mais a estética do que o conteúdo. Quando a gente busca no outro compatibilidades e a gente muitas das vezes não vê, mas ainda assim a gente insiste, e aí entra vaidade, orgulho, sentimentos que vão desde a posse até um comando que extrapola as raias da razão. E quando a gente fala nesse tipo de união, nesse tipo de casamento, e a gente se vê atrelado a esse companheiro ou aquela companheira de forma absoluta, a gente está vendo logo que falar de manutenção
desse tipo de união estaria contrário à lei da natureza, estaria contrário à lei divina, porque nós nos maltrataríamos ou maltrataríamos de forma individual a qualquer uma outra pessoa. E é exatamente por isso que a gente não vê Deus nesse formato, levando em consideração todas essas conveniências, tudo aquilo que ainda é de sentimento inferior nas nossas escolhas e na formatação desse casamento, a gente não pode ver ali alguma coisa que não tenha fim, alguma coisa que seja perpétuo, que seja eterno e que tenha uma rigidez absoluta. E a resposta dos Espíritos por conta disso, dessa questão da indissolubilidade absoluta do casamento, é a seguinte: é uma lei humana muito contrária à lei da natureza, mas os homens podem mudar suas leis. Só as da natureza são imutáveis, ou seja, aquilo que é divino, aquilo que é natural, isso é imutável, de verdade. Mas naquilo que se refere à lei dos homens, e principalmente tendo em vista ao nosso momento, onde as nossas escolhas nem sempre são pautadas de uma forma consciente, de uma forma em que a gente não observe algumas dessas inferioridades, é evidente que as escolhas nem sempre são tão bem feitas quanto poderiam ser, né? E aí, muito interessante falar também que quando nós temos união e também a condição da escolha, de elegermos esse ou aquele companheiro, a gente também tem essa condição de escolha no que se refere ao não casamento. E quantos companheiros e companheiras conhecemos que optam pelo celibato? Optam mesmo em não casar, optam mesmo em não ter sua prole, não ter sua família. Mas vejam bem, é uma opção que é contrária à lei da natureza. É contrária à lei natural. Mas isso significa dizer, então, que eu estou obrigado a casar? Que mesmo quando isso fere a tudo aquilo que é de meu instinto natural, digamos assim, eu estou obrigado a essa postura? Eu estou obrigado a uniões? Não. Só que é contrário às leis naturais, né? Desde o crescei-vos e multiplicai-vos até constituirmos a nossa família, constituirmos o nosso lar, e a partir daí recebermos companheiros que vêm do plano espiritual, que como nós que estamos aqui precisam também encarnar. Essa é a lei. Mas se eu opto pelo celibato e essa opção não é uma opção egoísta, cerne da questão, não é uma opção egoísta, não há problema algum, porque normalmente os que assim agem, colocando o egoísmo de lado, esses se dedicam a uma causa maior. E esses estão atrelados a compromissos tão maiores, se dedicam a tudo aquilo que atende a tantas outras pessoas, que o casamento, a união, a vivência dentro de um lar voltado apenas para os seus que ali habitam, seria alguma coisa de menor, se assim podemos dizer, se esse é o melhor termo. Porque companheiros que já passaram, muitas das vezes até pela nossa vida, mas que a história registra, e até a história recente registra companheiros como São Francisco e tantos outros, que optaram pelo não casamento. Mas vejam vocês o que essa opção significou para aqueles tantos outros companheiros que tiveram a dedicação desses que optaram por esse celibato. Optaram pelo não casamento. Porque são tantos aqueles a quem eles se dedicaram, se dedicam e continuam ainda no exercício das suas escolhas se dedicando, que prendê-los num formato, ainda que num formato natural, seria algo em que nós poderíamos dizer que seria menor, seria restritivo. E é por isso que esse celibato, quando ele não está distrito a nenhum tipo de egoísmo, ele tem uma causa maior, esse celibato é importante.
muito embora seja contrário às leis naturais. Mas quando nós distanciamos dele aquilo que pode ser o egoísmo, aquilo que pode ser uma vaidade, quando nós assim entendemos de eu não vou casar para não ter problemas, eu não vou casar para não ter compromissos, eu não vou ter filhos porque isso seria um grande aborrecimento, porque eu não estou pronto para me dedicar a outra pessoa dentro daquilo que o título exige. Ou seja, eu não estou pronto para ser pai, eu não estou pronto para ser mãe, eu não estou pronto para ser marido, eu não estou pronto para ser esposa, porque isso me atrelaria a tantos compromissos que eu prefiro o isolamento. Eu prefiro estar só. É uma escolha? É um exercício do livre-arbítrio? Certamente. Certamente. Mas nós não estamos aqui para vivenciarmos esse formato, esse propósito, dessa forma, na medida em que os nossos compromissos, tanto quanto aqueles que tiveram conosco, nós temos que ter em relação àqueles que dependem de nós, inclusive da chegada aqui no plano espiritual. E essa dedicação de amparo, formação de caráter, instrução, cuidados, isso todos nós estamos prontos para realizar. Seja no formato familiar, seja naquilo que foge ao formato familiar, ao casamento tradicional, à união tradicional, mas que faz com que nós nos dediquemos a um sem número de pessoas, e aí sim estaria justificado o fato de não estarmos dentro desse conceito formal de família, de união, de casamento, porque eu tenho que me dar tanto mais e eu tenho tanto amor para estender por aqueles que são necessitados, por aqueles que, por um motivo qualquer, tiveram seus relacionamentos, suas famílias, ou seja, tudo aquilo desintegrado, ou mesmo a jovenzinhos, ou mesmo numa situação de educação, que pode ser desde um instrutor até um professor, até tantos outros que estão aí divulgando aquilo que fazem de melhor através do seu conhecimento e através do aprendizado que adquiriram e que, a partir de determinado momento, as suas experiências espirituais, as suas vivências, fazem com que eles se sintam prontos para levar isso através de um ato generoso, de extensão a tudo aquilo que é de necessidade do outro, que nós, nesse momento, inclusive a espiritualidade, passa para nós que, desprovido de um sentimento inferior, que pode ser o orgulho, a vaidade e algum tipo de isolamento em prol de si mesmo, esses companheiros estão em desconformidade com a lei. Se o sentimento, se a intenção for a melhor, vamos respeitar e vamos, inclusive, fazer com que esses companheiros, cada vez mais, abram forças para que possam desenvolver tudo aquilo que tem para divulgar. Se o propósito for um propósito menor e viciado, todas as reservas, porque, que fique claro, crescei-vos e multiplicai-vos é da lei natural. E essa multiplicação tem que ser dentro de um formato, tem que ser através daquilo que é instituído, tanto pela lei dos homens quanto pelas leis naturais. E vamos falar um pouquinho da poligamia. Poli, muitos, né? Muitas uniões, muitos companheiros, muitas companheiras. Como seria isso? Vamos observar primeiro, e é importante falar disso, e aqui no Livro dos Espíritos, eles falam, na pergunta 700, em igualdade numérica. Vamos entender o que essa união de um ou de uma com muitos acarretaria em relação a esse quantitativo numérico. Porque é assim, muito embora não tenhamos uma igualdade absoluta entre homens e mulheres, nós temos uma igualdade, nós temos uma relatividade. E imaginem se cada um tivesse aí, por qualquer motivo, 5, 6 companheiros, 5, 6 companheiras, ou mais de um.
Não precisamos chegar a 5, 6, que seria um exagero, muito embora ainda existam culturas que assim o permitam. Mas vamos falar de mais de um ou mais de uma companheira. Esse desequilíbrio seria evidente. Ele se daria. Essa relatividade numérica que nós temos, isso ocasionaria o quê? Né? Um com muitos, outros com poucos ou sem nada. Evidente que seria assim. Esse desequilíbrio, ele se verificaria de imediato. De imediato. Fora o fato que, por mais que culturas permitam esse tipo de uniões, fica muito claro que a dedicação do companheiro ou da companheira, para quem tem tantos outros o aguardando, esperando, desejando dele, não é a mesma. Não é a mesma. Essa entrega não é a mesma. Muito embora ainda exista uma outra abordagem que tem que ser feita. O sentimento dificilmente seria idêntico para todos os companheiros ou para todas as companheiras. A gente acabaria elegendo, como muitas das vezes acontece, né? A gente ouve falar num preferido ou numa preferida nessas culturas, em detrimento do outro, o que levaria um sofrimento, o que levaria dor, o que levaria uma angústia para aquele que se sentisse menor, para que se sentisse desprezado, que se sentisse desprestigiado em função daquele outro que tem mais atenção, que tem mais carinho, que tem mais afagos e por aí vai. Então, quando nós falamos em poligamia, nós estamos vendo que em determinado momento da nossa evolução, e evolução espiritual, né? Aqui na matéria, na carne, isso já foi muito mais acentuado e muito mais aceito. E hoje, pouquíssimas culturas são aquelas que são adeptas ainda da poligamia, visto que, no que se refere ao exercício do amor, a gente está falando aí em privilégios, estamos falando em escolhas, e estamos falando também naquilo que faria com que sentimentos fossem desprezados e que acarretariam aflições. E a ideia não é essa. As uniões, elas devem ser respeitadas no seu formato original, aquilo que é natural, tendo em vista essa afeição que une os seres, que une os espíritos. Então, que fique claro, o que Deus uniu, o homem não separa. Que fique claro, as nossas escolhas ainda, através de sentimentos menores, faz com que a rigidez da condição de manutenção do casamento não seja levada em consideração. E por conta disso, um casamento pode sim e deve sim, a partir de determinado momento que não exista ali aquilo que o permitia ser não só duradouro, mas também como ser prazeroso, e isso termina, não há por que manter. E na medida em que nós vamos deixando para trás, vamos deixando de lado todos esses sentimentos menores, e tudo aquilo que se refere à sensualidade, inclusive, as nossas decisões, as nossas escolhas passam a ser melhores, passam a ser mais equilibradas, mas também passam a ser melhores definidas. E isso faz com que a gente olhe, a gente perceba que o sentido maior dessa união há de ser mais duradouro e há de ser, inclusive, mais solidário e fraterno. E chegando, por extensão desse raciocínio, a poligamia, ela evidentemente que vai deixar de existir, como vem diminuindo durante todo esse tempo, porque está em desalinho por completo, tendo em vista aquilo que a lei de amor propõe, ela está em desalinho com o que pode ser proporcionado e o que pode ser visto. Lá na pergunta 701, nós temos uma observação que vale ser aqui lida no que se refere à poligamia. Se a poligamia estivesse de acordo com a lei da natureza, ou seja, a lei natural, a lei divina,
deveria poder tornar-se universal, o que seria materialmente impossível em vista da igualdade numérica dos sexos, o que acabamos de dizer. A poligamia deve ser considerada como um uso ou uma legislação particular apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social faz desaparecer pouco a pouco. Na medida que nós nos aperfeiçoamos espiritualmente, nós nos aperfeiçoamos socialmente, nós nos aperfeiçoamos moralmente, e tudo aquilo que é contrário às leis naturais e que o espírito desenvolve na medida das suas observações, na medida da sua busca para o bem-estar, para o progresso e para a sua melhora, tudo isso vai ficando de lado. Aquilo que não serve vai ficando pelo caminho. Ao passo que aquilo que nos leva à verdadeira felicidade, aquilo que nos leva a verdadeiras alegrias, cada vez mais se clarearão diante de nós, e é exatamente esse aperfeiçoamento que nos fará espíritos melhores, que nos fará bons espíritos, que nos fará espíritos puros e que nos fará espíritos perfeitos. Vamos observar tudo aquilo que já nos é possível observar, vamos entender aquilo que a espiritualidade nos traz e vamos exercitar da melhor forma tudo isso que já nos é possível exercitar. Nós fechamos com a poligamia o capítulo que trata da lei de reprodução e tomara que o objetivo tenha sido alcançado, porque é um bom estudo sempre estarmos afetos àquilo que as leis divinas e naturais nos trazem e que esses companheiros, que são esses que já caminharam um pouco mais que nós, vêm experienciar através das mensagens, através das respostas e através de tudo aquilo que o livro dos Espíritos nos traz, para que os nossos passos cada vez sejam mais largos em direção à luz e em direção ao aperfeiçoamento. Que o nosso Pai de amor abençoe a cada um de nós e que o nosso querido irmão e médico de nossas almas, Jesus Cristo, nos conceda muita luz para que cada vez mais tudo aquilo que é afeto à espiritualidade seja do nosso melhor entendimento. Que Deus nos ampare e que Jesus cada vez mais nos preencha. Graças a Deus.